Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Momento de vibrarmos, de agradecermos, de entrarmos em sintonia com o bem, com Deus, com a espiritualidade superior. Agradecendo a Deus, o nosso Pai, por este momento tão precioso para nós. Momento de refletirmos, momento de recebermos o nosso passe, de desprendermos um pouco dos nossos problemas, aflições, situações negativas que nós abraçamos, situações angustiosas que nós deixamos por vezes continuar nos nossos corações. Então vamos neste momento nos desprendermos. Muitas situações infelizes e dolorosas também se instalam em nós, não como um resgate do passado, mas algo que nós mesmos escolhemos nesta encarnação e que podemos, com atitudes de escolhas e de direcionamento, nos desprendermos. Então, basta também termos a boa vontade em querer desapegar dos problemas. Muitos problemas são também questões viciosas. Viciamos muitas das vezes na queixa, nos problemas, nas situações. Devemos ter cuidado com isso. Não que muitos dos nossos problemas não sejam reais, são, mas também oriundos das nossas questões, podemos também ter os problemas fantasiosos, os problemas que nós fantasiamos porque o ser humano, diante do seu raciocínio, tem o mundo fantasioso que nós precisamos. Mas, quando estamos em demasia nesse processo, podemos gerar então situações problemáticas que na verdade nem aconteceram e às vezes nem irá acontecer. Mais de 90% dos nossos pensamentos ansiosos não irão ocorrer, ou ocorrerão de forma diferente do que nós imaginamos. Então, vejamos bem a vigília dos nossos pensamentos e das nossas fantasias. Vamos pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Hoje é dia 21 de abril do ano de 2024. Relembramos aí Tiradentes, o feriado. Agradecendo também a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Hoje não poderemos nos prolongar muito no Evangelho devido ao trabalho que nós já tivemos aqui. Então nós vamos fazer o nosso momento vibracional. Não vai ser muito longo, mas vai ser extremamente precioso para cada um de nós, para sairmos aí com a nossa gota de luz, gota de esperança da semana. Momento de elevarmos, de sentirmos as vibrações de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Então vamos trazendo no pensamento um local muito florido, com muitas árvores, com animais, sentindo a boa energia desse local. Buscando em cada folha, em cada flor, em cada árvore, na água, as vibrações para também limparmos o nosso ambiente doméstico, limpar os nossos pensamentos e fazer também uma higienização no nosso ambiente doméstico. Peça a Deus, a Jesus e ao seu mentor ou mentora que aí está, para te ajudar neste momento de limpeza do seu ambiente doméstico, passando em cada cômodo da sua casa, com essas boas energias, multicores, limpando em cada região, acendendo luz nos cômodos da sua casa, trazendo mais ventilação espiritual. E você vai entrando ainda mais em contato com esses benfeitores que nos auxilia aqui no canal, que auxilia na sua encarnação. Você tem força mental suficiente para propiciar essa limpeza. Esses bons fluidos que vai chegando,
desde a porta de entrada, se você tem quintal, do portão, da garagem, ou se você mora em apartamento, estenda essas boas energias desde a portaria, as escadas, os elevadores. Estenda na vizinhança, os seus vizinhos de parede, pessoas que circulam neste ambiente. É uma limpeza geral para propiciar uma melhor absorção dos fluidos energéticos deste momento vibracional. Entrando em conexão com Deus, se ligue a Ele, vibre com Ele, sinta Deus em toda a sua essência. Pai bendito e justo, neste momento estamos aqui reunidos, eu e a família do canal, solicitando, Deus, o seu amparo e mais este momento de oração, de aprendizado do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Solicitando Ele, o nosso irmão, o amparo e que esteja aqui entre nós com a tua luz, tocando em nossos corações, aos encarnados e desencarnados que ouvem este Evangelho neste momento, ao vivo ou gravado. E pedimos, Mestre, que direcione este Evangelho, as intuições, o direcionamento em cada momento, no campo espiritual e no campo material, protegendo também eu que estou aqui neste momento falando, protegendo a minha voz para que chegue com suavidade amorosa em cada coração. E eu agradeço a caridade de cada um que escuta, pedindo, Senhor, que derrame para nós as gotas de luz e de esperança em mais um momento de oração, de vibração e de aprendizado. A gente agradece. Vamos começando? Que assim seja, graças a Deus. Depois dessa limpeza energética, nos concentrando mais em nós, nas nossas percepções, na limpeza do nosso ambiente de casa. A limpeza da nossa residência não deve ser só material, mas também espiritual. Uma limpeza, uma conexão com os bons espíritos. E essa limpeza pode ser feita diariamente, assim como nós passamos a vassoura, o aspirador, o pano para tirar a poeira. Façamos também o momento de limpeza espiritual. Esse momento que pode durar 2, 3, 4 minutos, pedindo à espiritualidade a fluidificação deste ambiente. Assim, entraremos também nós em contatos e cuidaremos também nos nossos pensamentos de forma melhor, mais otimista. Do livro Ânimo, de Lourival Lopes, livro que tem nos acompanhado aqui no Evangelho no Lar esse ano, saiu a mensagem para nós: ter um objetivo. Como atingir um objetivo sem andar na direção dele? Uma pergunta aí que o Lourival faz para nós. Bem difícil, né? Quando a gente tem um objetivo, nós temos que caminhar. Ele vai responder aqui: sem objetivo, as tuas forças não sabem para onde ir e se enfraquecem. Com o objetivo, elas afloram e chega à plenitude, ao equilíbrio e à felicidade. Adota um objetivo, um sentido de vida superior que te enfeixe as forças e te faça feliz. Esforça-te mesmo que a pouco e pouco, mas sem medo, que os bons resultados aparecem. Quanto maior é o teu empenho, mais facilmente o objetivo se realiza. Tu és forte. Deus, a suprema força, está contigo. É para chegar à felicidade que Deus te criou. Lindíssima mensagem aí. Pegando aí um gancho nessa mensagem de ter um objetivo. E eu entendo que para nós aqui, neste momento espiritual, o nosso objetivo é o nosso sentido de vida. Ele tem que estar sempre claro para nós. O nosso objetivo de vida tem que estar como se fosse uma tatuagem espiritual gravada em nós, um símbolo gravado no nosso psiquismo, no nosso coração. E muitos de nós adoecemos quando não temos esse objetivo fixado em nós. Não estamos aqui por um mero acaso, por uma simples vontade. Estamos aqui para executar um trabalho. E este trabalho, em primeiro lugar,
deve ser o nosso autocuidado e a nossa evolução moral, espiritual. Esse é o objetivo primordial nosso e que nos dará bastante trabalho, bastante dúvidas, porque no momento das nossas reflexões, do nosso burilamento interno, da nossa reforma íntima, ou seja, dessa limpeza que nós fizemos aqui no início, essa limpeza das nossas más tendências, nós já iremos ter um grande trabalho. Mas, combinado a este trabalho, devemos sempre ter também um outro objetivo de vida, além do profissional, além do familiar. Não que não sejam projetos e objetivos grandes e muitas das vezes até objetivos que irão nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual e psicológico. Mas além desses todos, ter também um outro objetivo de ajuda, um objetivo que seja também o nosso direcionamento, que nos tire da ociosidade espiritual. Esse objetivo que é individual para cada um, que é muito simbólico para cada um, que cada pessoa deverá achar nas suas forças e entendendo o seu passado espiritual como uma bússola apontando para esse objetivo. Quando nós estamos no objetivo espiritual, vai nos abrindo caminhos para esse aprendizado. Quantos de nós queremos, buscamos saber quem fomos em vidas passadas, em outras reencarnações? Quando essas respostas estão no nosso inconsciente, estão muito próximas de nós, estão todas aí, dentro de você. E a primeira resposta para essas dúvidas são as nossas más tendências e os nossos vícios na atual encarnação. A grande bússola para reconhecermos quem fomos em vidas pregressas, em vidas passadas, está aí dentro de você. Quantos que buscam fazer a hipnose, tentar descobrir em reuniões mediúnicas, quando a resposta está aí bem do seu lado. Olhe para o seu pior defeito, olhe para o seu pior vício, para a sua má tendência, até aquelas simples. As que são simples, que você não faz sempre, significa que já há um progresso muito grande no seu caminho espiritual, nesse setor. Aquelas outras que você sabe, que a gente esconde de muitas pessoas, que a gente vai empurrando para debaixo do tapete, estas são um grande alerta para nós. Porque para isso, nós precisamos ter uma autoescuta, conhecer a nós mesmos, como grandes filósofos espiritualistas, espíritas. Essa é a frase que você vai mais ouvir, seja na religião que você estiver, que fale sobre a reencarnação, você vai ouvir sobre o conhece-te a ti mesmo. São tantos autores que já falaram, já potencializaram sobre essa frase, para vocês verem como a espiritualidade chama atenção para este fato. E conhecer a nós mesmos requer o silêncio sobre a vida dos outros. Deixe a vida do outro. Deixe a percepção de vida do outro como responsabilidade dele. Deixe o outro cuidar de si. Como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras, as suas percepções. E a nós caberá ser cada dia melhor. E a nós também cabe a nossa própria construção. Já imaginou se nós ganhássemos um terreno, cada um ganhasse um terreno, e aí ganhássemos além desse terreno o material, todo o material, mas nós tivéssemos que construir a nossa própria casa. E aí, ao invés de construir a minha casa, eu ficasse olhando ali o vizinho colocando tijolo dessa ou tal maneira, ou pintando desta ou daquela cor, ou plantando essa ou aquela árvore ou aquela flor. Eu iria atrasar o meu trabalho, ou eu poderia fazer errado, ou eu poderia nem fazer.
às vezes com a demanda de olhar para o trabalho alheio. Enquanto eu foco, eu compreendo, eu entendo, eu quero estudar sobre como construir a minha casa, qual a melhor forma de instalar ali os tijolos, a massa, depois a instalação elétrica, hidráulica, enfim, as colunas, tudo que necessita para uma base sólida, eu fosse em busca, compreendesse, aprendesse. Porque nesta construção nós não podemos chamar pedreiros, engenheiros, arquitetos, não. O único responsável por tudo, desde os cálculos iniciais até no final. É tão bonito quando uma obra termina, que aí vem a parte da pintura, da argamassa, de colocar ali o telhado, de ficar bonita a casa. E também depois de decorar, comprar os móveis mais adequados, é tão bom. A finalização, a faxina final, quando a gente vai entrar para dentro desta casa. Mas vamos adiando essas faxinas finais muito e muito tempo, olhando sempre a construção do outro, colocando e dando opiniões. É nessa alusão da construção é que nós vamos entender a nossa reforma íntima. E muitas das vezes chegamos na reencarnação com uma alma já infiltrada. É uma construção velha, nós já estamos reencarnando muitas das vezes. E nessas construções já tem infiltração, canos arrebentados, fios precisando de trocar, parafusos para serem trocados em algumas janelas. É um banheiro que precisa de uma louçaria nova. Enfim, e se mais uma vez nos preocuparmos apontando o dedo para o próximo, nós vamos atrasar a nossa construção. Não ocorre o mesmo quando nós vamos no intuito de ajudar. Porque quando eu vou na construção do vizinho ajudá-lo, até orientar que ele poderia fazer isso ou aquilo para conter esse vazamento, ou colocar esse tipo de material, eu também aprendo. Porque ao chegar lá ele me fala, eu já experimentei, mas deu errado. Tive que usar esse material, essa cola, essa madeira, esse parafuso. Por isso que a caridade nos auxilia também nos nossos objetivos. Então, o nosso objetivo primordial é a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima, fazer hoje melhor do que nós fizemos ontem, fazer e aplicar o que Santo Agostinho nos ensinou a cada dia antes de dormir ou ao acordar. A nossa meditação essa, que não é uma meditação de fechar os olhos, mas é um momento interno de olhar o que nós podemos ainda melhorar ainda mais. Às vezes aquilo que você já acredita que está ótimo pode melhorar às vezes 10, 20%. E aquilo ainda que você tem uma grande dificuldade, quem sabe, dá o primeiro passo. Fortalecer-se na fé, no amor, na construção interna e começar a mudança interna. Muitas das vezes é difícil, é complicado, sim. Toda construção, toda reforma demanda tempo, força física, espiritual, psíquica, mas com o objetivo focado. Por mais que demore, nós temos aí um sentido de viver, um sentido de estarmos aqui. E quantas vezes reclamamos em demasia pelos problemas que vão surgindo. Nos esquecemos que essa não é a nossa primeira vida, nem será a última. Aliás, perdão, esta não é a nossa primeira reencarnação. Encarnação quando é primeira e reencarnação quando são mais de uma. E nem será a nossa última. Ainda teremos um caminho um pouquinho longo, depende do espírito, mais ou menos longo, acentuado, e depois começa a vir as reencarnações missionárias, essas grandiosas dos espíritos que vêm, materializam aqui para trazer uma mensagem para uma grande coletividade. Mas ainda teremos outras e outras. E muitas das vezes, essas infiltrações, esses problemas, esses fios queimados,
estão vindo já de outras encarnações. Já chegou o momento de estancarmos. Se não conseguirmos agora conter as infiltrações, vamos começar ao menos a estancar o problema. Como que nós estancamos o problema? Não errando mais. Tentando ao máximo possível evitar o erro. Nós já estaremos ali estancando. Isso não resolve o problema. Isso ajuda em boa parte. Resolver o problema é a limpeza, mais uma vez, dos nossos sentimentos e emoções diante daquele fato. Então, você pode hoje, nesta encarnação, não mais matar. Você pode não mais roubar. Você pode parar de julgar. Isso você pode. Você pode deixar de iludir, de trair. Já é um grande passo. Isso não significa que você mudou interiormente, que você não sinta a vontade de. Então, um sujeito numa encarnação, ele pode falar, eu não roubo mais, que bom, ótimo, já é um grande passo, você já subiu 3, 4 degraus. Mas, às vezes, ainda vem o desejo instintivo de cometer aquela falta. Então, ali nos dá um dado relevante para questões de vidas passadas. Você pode não mais matar, assassinar, mas, no entanto, quando te acontece algo, quando você é passado para trás, quando alguém te xinga na rua ou qualquer situação que vem aquele pensamento, você sabe que nos escaninhos do seu inconsciente, se houve o desejo, muito provavelmente houve a realização em outras encarnações. Naquele momento que a gente fica nervoso, quando somos fechados no trânsito, que às vezes sai até um palavrão, ou quando a gente vê o outro cometendo algum crime, alguma questão, fulano poderia se dar mal, poderia morrer, relembrando ali as suas vidas passadas, a gente acha aí alguma questão. Agora vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Nada que nos vem no pensamento, no inconsciente, nada não foi vivenciado anteriormente. Ou seja, tudo foi vivenciado anteriormente por algumas questões. Porque se há ali no psiquismo, há também o aprendizado cognitivo, psíquico. Assim nós entendemos no espiritismo. Até uma questão, por exemplo, de dinheiro. Quando estamos trabalhando honestamente, cumprindo os nossos deveres diários, e a gente pensa, né, tem até umas brincadeiras, se a gente fosse lá e assaltasse, né, um banco, e fizesse isso ou fizesse aquilo outro. Sim, em muitos momentos, né, dependendo, no inconsciente, às vezes, você pode não verbalizar, mas se isso vem constantemente, você pode não executar nesta encarnação, mas ali há um dado para nós. Por isso que é muito importante nós aprendermos e reconhecermos as nossas dificuldades no nosso atual processo evolutivo. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, saiu para nós aqui, antes de começar o Evangelho eu sorteei, por isso que estamos falando esse tema, né, de vidas passadas, causas anteriores das aflições. Olha que interessante, né? Se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadoras pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença,
sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessa condição, certamente nada há feito nesta existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, serão tão desgraçados enquanto, ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizes, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem ou só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem, nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito procedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser no anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podemos Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal, e se esse mal não fizéssemos na presente vida, temos feito em outra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa, Senhor, porque eu pequei. Bom, importante aí passagem do Evangelho, causa anterior das aflições. Tema então que nós falamos aqui na alusão da casa, né? Quando já ganhamos uma casa aí, com algumas infiltrações, com alguns problemas técnicos, mecânicos, um telhado furado, uma goteira, enfim. Falamos assim simbolicamente para entrar no nosso psiquismo. Essa semana estávamos ali, eu estudando um pouco a vida do Arigó, né? Quem assistiu o filme aí do Arigó, muito bacana, mas quem assistiu o filme, eu convido também a assistir as entrevistas, tanto com o filho do Arigó, que tem aqui, né, na internet, quanto também com a senhora que trabalhou com o Arigó durante mais de 20 anos, recebendo as cartas, assistiu mais de 100 cirurgias espirituais, uma coisa muito maravilhosa. Tem outras também de personagens que passaram pela vida do Arigó. Mas lembrando aqui, falando de causas anteriores de aflições, as cirurgias ali que Arigó e Dr. Fritz faziam eram realmente incríveis, incríveis. Quem ainda não conhece a vida deles, pesquisem, né? Muito interessante, um personagem muito interessante aí do Espiritismo, que trouxe aí muitas pessoas para começar a compreender a reencarnação. Mas para o nosso tema aqui que nós estamos falando hoje, muitos casos, o Arigó junto com o Dr. Fritz, ele estava incorporado ali, em muitos casos o Dr. Fritz falava: olha, infelizmente essa pessoa não pode ser curada por causa de débitos passados. É uma doença de resgate. E muitos casos chegavam ali. Assim como Jesus, né? Nem Jesus, nosso mestre, amigo, governador espiritual,
conseguiu, não o que não conseguiu, ele conseguiria, né? Mas teve alguns casos que a pessoa precisou ali passar para um adoecimento de resgate, assim como também é nas cirurgias espirituais, nem todos naquele momento poderão obter uma cura ou uma cura 100%. Tem até o caso do filho do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos vai até a cidade ali do Arigó para fazer uma cirurgia, quando o filho dele nasceu, né, com uma deficiência visual, e o Dr. Fritz fala com ele: olha, sim, nós vamos operar o seu filho e ele ficará bom enxergando 100%. Porém, ele vai enxergar só até os 20 e poucos anos, porque ele precisa passar por um resgate de uma vida passada. E assim foi. Nessa entrevista, além desse caso, tem outros, de questões de vida passada, que nem sempre, pessoal, vamos deixar bem claro, nem sempre um resgate é algo ruim. Às vezes também nós viemos para eclodir a percepção do mundo sobre alguma doença. Então, sim, algumas deficiências, algumas dificuldades, pode ser para alertar. Como hoje em dia nós estamos falando muito, por exemplo, sobre o autismo. O autismo, em alguns casos, tem uma dificuldade muito grande. Mas hoje nós vemos vários autistas ficando aí famosos na internet, por exemplo, falando mais sobre o transtorno, né, o TEA, o espectro autista. E a gente está até no mês, né, de falar um pouco sobre essa questão, a importância de olharmos com mais atenção, de falarmos dos cuidados que pessoas que convivem aí com o autismo precisam, e também dos familiares, né, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, né, cobrar dos nossos líderes também mais acesso, tanto na escola quanto na rede pública, para os casos de autismo, que tem aumentado bastante. Mas muitos aí podem ser, talvez, até missionários para falar desse transtorno que afeta muitas das vezes a criança, o adolescente, né, até o adulto. Quantos adultos estão descobrindo, né, depois de 30, 40, 50 anos, que tinham ali o TEA, o transtorno do espectro autista, e não sabiam. Enfim, não podemos generalizar nunca, mas fazer um hoje muito melhor para o amanhã mais tranquilo. Assim é a nossa crença aqui no Espiritismo. Acreditamos e compreendemos na reencarnação e na lei de causa e efeito. Bom, vamos então para a nossa meditação final, para o momento de vibração, o momento de prece. Mais uma vez, nós começamos a limpeza no início aqui do Evangelho, terminando ele também com uma limpeza interna. Nós estamos ainda neste mesmo ambiente florido, com grama, com árvores, com animais, e nós vamos olhar para este céu e vamos fazer a nossa prece silenciosa a Deus. Faça uma prece, converse com Deus, Ele está aí para te escutar nesse momento. Agradeça e peça. Jesus nos ensinou a pedir. Peça por você, por alguém que está neste momento precisando do passe. Você pode trazer essas pessoas junto com você neste campo. Lembre do nome, do rosto dessa pessoa. Divida essas vibrações, mentalizando. Talvez tenha um ente querido seu doente, precisando de uma ajuda, um amigo, um vizinho, uma pessoa que veio no seu pensamento. Às vezes você assistiu um jornal, ficou com dó de alguma pessoa que sofreu alguma coisa. Pense nessa pessoa. Vamos fazer a caridade enviando bons fluidos para essa pessoa e agradecendo a Deus, o nosso Pai, agradecendo a Jesus, a espiritualidade superior. Inicia aí o nosso passe. Os mentores trocam energia conosco, energias benfeitoras, energias tranquilizadoras, que nos ajudam, que nos melhoram, que nos dá força para a semana. E a gente agradece. Toque a grama com os pés, com as mãos, sinta-se mais leve e vamos pedir a Jesus, nosso mestre amigo, que neste momento de finalização do nosso Evangelho, que nós buscamos as boas energias do passe. Nós vamos vibrar um pouquinho mais, pedindo pelo nosso planeta, pelo nosso país. Nós vamos entrar em contato com essa natureza, pegando os bons fluidos e solicitando ao Mestre que, através dos benfeitores amigos, de onde nós estivermos ouvindo este Evangelho,
que ressurja em nossas mãos uma gota de boas energias, que possamos abraçá-la e agradecer mais uma vez por este momento tão sublime. Obrigado, Senhor, por hoje e sempre. E neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Agradeço imensamente. Vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e superior. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que aqui estiveram no Evangelho de hoje. Recebo o meu abraço vibracional e o meu agradecimento. Hoje, devido ao nosso tempo aqui, eu não vou conseguir mandar um abraço individual para cada um de vocês, mas eu agradeço. Tenho visto tantos comentários bonitos. E eu peço, pessoal, continue comentando, que ajuda o Evangelho a chegar a outras pessoas que necessitam deste trabalho. Curta, compartilha. O comentário pode ser algo simples, um coraçãozinho, que ajuda ao Evangelho a subir, a ficar um pouco mais próximo quando as pessoas forem pesquisar. E possa ser que também atinja alguém que esteja com necessidade. Escreva também, se você quiser, a cidade, o país, o estado que você ouve este Evangelho, que no próximo eu vou mandar um abraço para vocês. Escreva aí como tem sido a sua experiência. Quem sabe uma mensagem que você deixa aqui possa ajudar uma outra pessoa. Muito obrigado. Até o próximo, se Deus quiser.